Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que nesse momento nos acompanham e estão conosco, aos que estão chegando agora, entrando na nossa live. Eu sou o pastor Bernardo e eu gostaria muito de poder agora, nesse momento, conversar um pouquinho com vocês. Depois de quase uma semana ou mais, eu ainda não havia me pronunciado, não havia emitido nenhuma nota, não tinha passado nenhuma informação para os irmãos, para os meus amigos, para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, de poder conversar com vocês agora, esclarecer algumas coisas que são importantes para mim e também para vocês. Eu não sei nem por onde começar, mas eu quero pedir a sua atenção, eu quero pedir a sua compreensão, quero pedir que você, se puder, permaneça conosco, né? Se você quiser interagir também conosco, fique muito à vontade. Eu quero abraçar, eu quero receber com muita alegria aos meus irmãos, aos meus amigos que estão entrando, tá? Eu não vou poder citar aqui o nome de todos vocês, mas eu quero que vocês saibam do carinho, da admiração que eu tenho por cada um de vocês. Amém? Então deixa eu ver aqui por onde é que eu vou começar essa história. Eu sou filho de pastor. Meu pai é um pastor jubilado, pastor da Assembleia de Deus Bela Vista, nascido e criado dentro desse ministério, e aceitou Jesus pela Bela Vista, criou toda a família dentro do ministério, dentro da igreja. Meus irmãos, todos nós nascemos e nos criamos dentro da igreja. A nossa formação toda foi dentro da igreja. E há quase 30 anos, eu fui separado para o ministério, né? Fui separado para o ministério, fui designado para o campo, fui enviado para o campo para pastorear, ainda bem jovem. E de lá para cá a minha vida tem sido essa, né? Servir ao Senhor, cuidar de pessoas, abençoar vidas, servir a minha igreja, servir ao meu pastor, servir ao meu ministério. O que eu procurei fazer com muito zelo, com muito cuidado, com muita dedicação e com muita transparência. Eu fiz isso durante quase 30 anos da minha vida. Pastoreei vários campos no estado. Os que me conhecem sabem que por onde eu passei, onde eu fui pastor, eu procurei ser zeloso com a obra, zeloso com a igreja, fiel aos princípios bíblicos cristãos, fiel ao ministério, fiel à igreja, fiel à minha liderança. Nunca escandalizei o evangelho, nunca criei problemas com o ministério, nunca fui chamado a atenção, nunca fui repreendido pelo meu pastor, pela minha liderança. Pelo contrário, procurei seguir o exemplo do meu pai, sendo fiel à igreja, fiel ao ministério, fiel ao meu chamado, fiel a Deus acima de tudo, fiel a Deus. Para isso, eu tive que me esforçar muito, abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas.
Procurei nunca escandalizar o Evangelho, nunca escandalizar a igreja do Senhor. Me dediquei ao máximo, me esforcei ao máximo que pude. Me doei pela igreja, me doei pelo ministério, me doei para ver a obra de Deus crescer, prosperar, progredir. O meu coração sempre foi um coração inflamado pela obra, apaixonado pela obra. Eu tive a oportunidade de seguir a minha vida profissional, mas Deus me tirou do trabalho secular e me deu a oportunidade de servir a sua igreja, o que eu sou muito grato a Deus. E também sou muito grato aos pastores que reconheceram o chamado de Deus na minha vida, aos pastores que me apoiaram no início da minha carreira, no início do meu ministério. Eu sempre fui muito, mas muito grato a Deus, a todos eles, por tudo que eles fizeram por mim. E durante quase 30 anos da minha vida, eu dediquei à Igreja Assembleia de Deus Bela Vista. Eu, a minha esposa e as minhas filhas nos dedicamos por inteiro, por completo à obra de Deus. Sempre, tudo que eu fiz foi pensando no bem da igreja, no bem da obra do Senhor. Enfrentei muitas dificuldades no início do meu ministério, no início da minha carreira, enfrentei muitas provações, mas o Senhor me deu vitória. Eu superei, passei, lutei e cheguei até aqui. E cheguei até aqui porque me esforcei, porque me dediquei, porque busquei a Deus, porque sempre fui zeloso com a minha vida espiritual. Não sou perfeito, eu tenho falhas, eu tenho erros, como muitos têm, mas eu busco esta perfeição em Cristo. Eu busco viver uma vida que agrade ao meu Deus, de modo que eu fujo sempre de tudo aquilo que possa escandalizar o nome de Cristo e o nome da igreja do Senhor. Por onde eu passei, eu sempre zelei por isso, sempre zelei. Eu prefiro sofrer do que ver a igreja do Senhor sofrer. Eu prefiro padecer e não ver a igreja do Senhor padecer. E por 15 anos eu fui pastor da Assembleia de Deus Bela Vista em Horizonte. 15 anos eu pastoreei a igreja Assembleia de Deus Bela Vista. Passados esses 15 anos, eu fui transferido para uma outra cidade, onde passei 2 anos e 5 meses, aproximadamente. 2 anos e 5 meses. E lá, nesta cidade, me dediquei ao máximo. Lutei com todas as minhas forças. Me entreguei, me coloquei à disposição do reino de Deus, dia e noite, procurando sempre dar o melhor de mim pela obra, pela igreja, pelo trabalho, por almas, por vidas. E nesses 2 anos e meio que passamos nesta cidade, Deus nos abençoou. Fomos provados? Sim. Passamos lutas? Sim. Enfrentamos dificuldades? Sim. Mas aprove a Deus, nós orarmos ao Senhor, colocarmos um propósito de oração ao Senhor. Começamos a orar, eu e a minha família, começamos a orar ao Senhor para que Ele nos desse um direcionamento, para que Ele nos guiasse debaixo da sua direção e da sua vontade. Eu sempre tive muito receio, muito medo de fazer qualquer coisa que contrariasse o meu Deus. Sempre tive muito medo, muito receio de dar um passo sem a permissão de Deus.
sem que Deus me autorizasse, sem que Deus permitisse. A exemplo de Moisés, que disse: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Era assim que eu sempre pensei, e é assim que eu sempre vou levar comigo, acreditando que não adianta você tomar nenhuma decisão que não seja debaixo da bênção e da direção de Deus. Passado 2 anos e meio aproximadamente, eu então procurei o meu pastor presidente, pastor José Teixeira Rego Neto, pastor presidente, apóstolo da Igreja Assembleia de Deus Bela Vista, no estado do Ceará e no Brasil. Uma pessoa muito conhecida, muito amada e muito querida por todos nós. Uma pessoa por quem eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração muito grande. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Teixeira, pela vida da sua esposa e de todo o ministério. Eu seria injusto, eu seria ingrato, eu seria infantil de vir aqui e usar as redes sociais e falar do pastor Teixeira. Eu não estou me utilizando desse espaço para falar do meu pastor, para falar daquele que foi o meu líder, daquele que foi o meu pastor praticamente a vida toda. Eu chamei o meu pastor e passei para ele o que estava no meu coração. Depois de orar, consultar a minha família, consultar as minhas filhas, ouvir a Deus, porque não basta você conversar com a esposa, conversar com os filhos, conversar com amigos e você não conversar com Deus. Eu conversei com Deus, eu fui buscar a direção de Deus, eu procurei ouvir a voz de Deus, eu procurei saber o que o meu Deus tinha e pensava acerca da decisão que eu estava prestes a tomar. E eu confesso para vocês que eu recebi um sinal positivo de Deus, eu recebi uma confirmação de Deus, eu tive a convicção, a certeza que Deus estava me direcionando para tomar a decisão que eu realmente estava prestes a tomar. E conversei com o meu pastor, pedi para ele me ouvir e disse para ele: meu pastor, eu sou muito grato ao Senhor, muito grato ao ministério, muito grato à igreja, muito agradecido a Deus e ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim, por ter me abençoado, por ter me ajudado, por ter me dado a oportunidade de crescer no ministério, por ter acreditado no meu chamado, por ter acreditado que existia algo especial de Deus na minha vida. Eu sou muito grato ao Senhor, mas preciso dizer, comunicar, informar o Senhor que o meu tempo no ministério chegou ao fim. Eu estou entregando a igreja que o Senhor me confiou. Depois de 2 anos e meio, eu estou entregando a igreja ao Senhor. E também estou pedindo o meu desligamento da igreja e do ministério. O meu pastor ficou surpreso, ficou perplexo, o meu pastor ficou assim apreensivo. A princípio ele não entendeu e me aconselhou, inclusive, perguntou se eu de fato e de verdade estava convicto, seguro desta decisão, se eu realmente havia orado a Deus, consultado a Deus. E eu disse: pastor, esta decisão eu poderia ter tomado há algum tempo atrás, e se eu tivesse tomado essa decisão há algum tempo atrás, quando eu havia colocado no meu coração de tomar esta decisão,
Talvez isso tivesse sido o pior desastre da minha vida. Eu não estava preparado para tomar esta decisão. Eu não estava pronto, amadurecido para tomar esta decisão. Mas hoje, eu estou maduro o suficiente, curado, sarado e pronto para tomar essa decisão. Eu estou vindo aqui porque eu me preparei para isso. Me preparei espiritualmente, me preparei psicologicamente, eu me preparei em todos os sentidos para vir tomar esta decisão, informar o Senhor desta decisão. E quero registrar aqui a minha gratidão. Quero dizer ao Senhor que sou eternamente grato por tudo que o Senhor fez. A igreja que o Senhor confiou a mim para pastorear durante esses 2 anos e meio aproximadamente, ela está muito bem, ela está em paz, ela está tranquila. Nós fizemos o que tínhamos que fazer, fizemos e cumprimos a nossa missão ali naquele lugar, acreditando que Deus nos enviou ali para um propósito, e o propósito foi cumprido, a missão foi feita, a obra foi feita. Mas hoje chegou o fim, este ciclo, ele se encerra aqui, e eu estou entregando a igreja ao Senhor e pedindo o meu desligamento do ministério. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu não estou em pecado, eu não cometi pecado que desabone a minha conduta, que desabone a minha moral, que desabone a minha integridade. Eu tenho a minha consciência limpa, que eu posso voltar na cidade por onde eu pastoreei durante 2 anos e meio aproximadamente, de dia, de noite, a qualquer hora, a qualquer momento, porque não deixei inimigos. Eu não fui expulso da igreja, eu não fui arrancado da igreja, a igreja não me jogou para fora, eu não cometi nenhuma irregularidade, eu não cometi nenhum ato que desabonasse a minha moral, a minha integridade. Eu estou tomando esta decisão por acreditar que Deus realmente está me direcionando a fazer isso. Então, não faz sentido pessoas que não conhecem a minha história, pessoas que não têm vínculo nenhum comigo, pessoas que não têm aproximação comigo, pessoas que não conhecem a minha vida pastoral, que não me acompanhou durante toda a minha trajetória, que não sabe por onde eu passei, por onde eu andei e o que eu fiz como pastor de campo no interior. Pessoas que não têm a menor ideia, pessoas que pensam que eu caí de paraquedas, pessoas que pensam que eu fui indicado por homens, que eu fui apadrinhado por alguém, pessoas que pensam que eu tenho padrinho no ministério. Não, eu conquistei esse espaço com a graça de Deus, com trabalho, com esforço, com suor, e por onde eu passei, eu não deixei nenhum escândalo, não deixei nenhum pecado que me impedisse de retornar, de voltar. Pastoreei por 15 anos, Assembleia de Deus Bela Vista em Horizonte, e nunca escandalizei o nome do Senhor, nunca escandalizei a igreja, nunca criei problemas nenhum com a igreja. Todos os membros da igreja Assembleia de Deus Bela Vista em Horizonte me conhecem, sabem quem eu sou, conhecem a minha história, conhecem a história do meu pai, José Maria dos Santos, e sabem que o meu pai doou a vida dele pela igreja, pela obra, pelo trabalho, pelo ministério. Foi um homem que abriu mão de muitos confortos e regalias, abriu mão de muitas coisas pelo reino de Deus. É um homem simples,
é um homem humilde, é uma pessoa muito, mas muito temente a Deus. E hoje, quem olha, quem conhece a história da Assembleia de Deus Bela Vista em Horizonte, não pode olhar a igreja da Assembleia de Deus Bela Vista de Horizonte e não lembrar que por trás de toda aquela estrutura, por trás de todo aquele monumento gigantesco que tem ali, houve um homem que abriu mão de tudo e sacrificou a sua saúde, a saúde da esposa, a educação dos filhos, para investir naquilo ali, para investir naquela obra, para investir naquele patrimônio, e não arrancou de lá e não levou de lá absolutamente um pedaço de tijolo. Se o meu pai quisesse, se ele fosse um homem mau caráter, se a minha família fosse uma pessoa de mau testemunho, de mau caráter, nós poderíamos ter feito diferente, poderíamos ter batido o pé e poderíamos ter dito: nós não vamos entregar isso aqui, nós vamos ficar para nós, porque aliás, nem no nome do ministério estava. Mas o meu pai, ele não junta tesouros aqui na terra. O meu pai não briga por tijolo, por areia, por ferro, por telha, por madeira. Ele não briga. Eu conheço meu pai. E os que conhecem sabem que ele é capaz de fazer isso. Ele abriu mão de muitas coisas, para investir no reino de Deus, para investir na obra de Deus. Sacrificou a família muitas vezes pela obra de Deus, pelo reino de Deus, para ver a igreja prosperar. Então, eu passei 15 anos nessa igreja, investi na igreja, ajudei no crescimento da igreja, ajudei na expansão da igreja, ajudei a melhorar a estrutura da igreja. E hoje nós estamos fora do ministério, desligados do ministério, não mais pertencemos ao ministério Assembleia de Deus Bela Vista. Pedi ao meu pastor que me abençoasse e disse: pastor, a única coisa que eu quero do senhor é que o senhor me abençoe, que o senhor me libere com a sua bênção. Eu vou sair seguro, tranquilo, se o senhor me abençoar. Ele me abençoou. Eu sei que vocês não estavam lá, ninguém além de mim mesmo, da minha esposa, do pastor presidente e do vice-presidente da igreja, nós 4, no gabinete pastoral. Ele orou por mim, orou pela minha esposa e nos abençoou. E talvez você diga: como é que o senhor prova isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu jamais teria coragem de gravar o meu pastor. Eu jamais teria coragem. Eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter gravado a conversa que eu tive com o meu pastor e com o vice-presidente para mostrar para vocês. Mas eu acho que isso não faz parte do caráter de um homem de Deus, porque o que vale é a palavra do homem de Deus. E eu jamais teria coragem de usar as redes sociais para vir dizer a vocês que eu saí em pecado, que o pastor Teixeira me amaldiçoou, que o pastor Teixeira não me liberou debaixo da sua bênção. Eu tenho convicção plena e certeza do que eu estou falando agora. Deus e os céus são a minha testemunha, como o pastor Teixeira e o vice-presidente me abençoaram. Ele perguntou: para onde você vai e o que você vai fazer? E eu disse: pastor, eu estarei a partir de agora seguindo um projeto que Deus colocou no meu coração. Um projeto.
que Deus colocou no meu coração. Eu não dei detalhes para o pastor presidente, não dei detalhes, porque não era obrigado a dar detalhes. Eu não achei necessário dizer para o pastor presidente o que eu ia fazer ao sair do seu gabinete depois de pedir a bênção dele. Não achei necessidade alguma de dizer para ele o que eu ia fazer da minha vida. Eu disse: pastor, eu vou servir ao Senhor Jesus. O que eu sei fazer é pregar o Evangelho. Durante toda a minha vida, eu me dediquei a pregar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus. E vou continuar pregando a palavra de Deus. Irmãos amados, queridos, saí do gabinete do pastor com a minha esposa, choramos, mas saímos com a nossa cabeça erguida. Saímos com a nossa cabeça erguida, saímos convictos do nosso dever cumprido. Só que eu tenho dito comigo, eu tenho falado comigo mesmo e tenho conversado com algumas pessoas. Eu não consigo entender por que nós falamos de união, de comunhão. Eu não consigo entender por que nós falamos que devemos viver em paz com todas as pessoas. E quando alguém sai de um ministério, é como se ele se tornasse uma pessoa leprosa. É como se ela se tornasse uma pessoa imunda. É como se ela não mais prestasse para nada. Para nada. Eu sempre fui contra esse comportamento de pastores que amam, que abraçam, que acolhem, que ajudam e que abençoam enquanto você está ali do lado. Basta você dizer que vai sair, basta você dizer que vai seguir um outro caminho, uma outra direção. A partir dali você não presta para mais nada, você não serve para mais nada, você não é ninguém, você não é mais considerado nada, você não presta para mais nada. Você é proibido de entrar em igreja, você é proibido de pregar, você é proibido de cumprimentar os irmãos são proibidos de falar com você, como se você fosse um imundo, um leproso, como se você fosse a pior pessoa da pior espécie. Irmãos, isso não é comportamento de cristão, isso não é comportamento de servo de Deus, isso não é comportamento de quem tem o temor de Deus, o Espírito de Deus. Isso é inadmissível, isto é inaceitável. Mas a vida segue, a vida continua. Eu nunca briguei para pregar, nunca me ofereci para pregar, eu nunca corri atrás de agendas, nunca me coloquei nas redes sociais pedindo para pastor nenhum me convidar, nunca. Vasculhe as minhas redes sociais, olhe as minhas redes sociais e veja quantas vezes eu usei as minhas redes sociais me oferecendo para pregar, pedindo alguém para me convidar para pregar. Busque, você não vai achar. Sabe por quê? Porque eu nunca precisei disso, eu nunca necessitei de fazer isso, não tenho necessidade de usar as minhas redes sociais para me oferecer para pregar. Mas hoje eu entendo, eu vejo, eu observo que algumas pessoas, depois que você toma uma decisão como essa que eu tomei, você passa a ser olhado com maus olhos, você passa a ser visto como inimigo, você passa a ser visto como adversário, você passa a ser visto como um opositor, você passa a ser visto como um perseguidor. E não faz parte do meu caráter perseguir ninguém, maltratar ninguém, agredir ninguém. Eu nunca fiz isso durante toda a minha vida como pastor da Assembleia de Deus Bela Vista. Por que eu vou fazer agora? Por quê? Eu não tenho intenção de criar problemas com ninguém, criar inimizades com ninguém. Eu sempre prezei
pela paz, pela harmonia, pelo bom relacionamento, pela comunhão. É isso que eu tenho pregado durante toda a minha vida. Mas é lamentável que algumas pessoas agora passem a me ver, me enxergar como um inimigo, como um leproso, como alguém indesejável, como uma pessoa que não merece nem ser cumprimentada por alguém, abraçada por alguém, proibido de pregar aqui ou pregar ali. Queridos, eu não estou buscando oportunidades para pregar em lugar nenhum. O mundo está aí. Se eu quiser pregar, eu vou para qualquer esquina, eu vou para a rua, eu vou para a praça e eu prego, porque ninguém pode me proibir de pregar nas ruas, nas praças, em qualquer lugar. Se eu não posso entrar em determinadas igrejas, porque acham que eu sou leproso, que eu sou um doente, que eu sou um rebelde, eu vou para o mundo, pregar lá no mundo, ganhar almas, ganhar vidas para Jesus, o que eu fiz a vida toda. E você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que conhece a minha vida, conhece o meu testemunho, conhece a história do pastor Bernardo. Eu não estou aqui querendo me justificar de nada, não estou aqui dizendo que sou o melhor, não estou aqui me querendo fazer de vítimas, jamais. Eu estou apenas esclarecendo o que aconteceu. E para você que tem orado por nós, para você que tem nos acompanhado ao longo desses anos, eu quero informar para você que hoje nós estamos em uma nova casa, em um novo endereço. Hoje nós pertencemos à igreja AD Efraim. Esse é o ministério que eu pertenço. Estou trabalhando com o meu cunhado, pastor Célio, que é presidente da AD Efraim. Estou unido a este homem e juntos vamos trabalhar pelo reino de Deus, pela obra de Deus. E estamos implantando aqui na cidade de Horizonte um núcleo, uma porta, em nome de Jesus. E ninguém pode me proibir de pregar o evangelho aqui em Horizonte. Ninguém, nem o diabo, nem Satanás, e ninguém pode me proibir de pregar o evangelho aqui em Horizonte. O que eu já comecei a fazer, e vou fazer porque eu amo fazer isso, porque é o que eu sei fazer e vou fazer: ganhar almas para o reino de Deus, pastorear vidas, buscar os desviados, afastados, os caídos, os doentes, os enfermos, os desigrejados. São estas pessoas que nós vamos em busca delas, acolher, abraçar e receber. Ore por nós, ore por mim, ore pela minha família. Não me tenha como um leproso, como um inimigo, como um adversário. Não me tenha como uma pessoa impura. Não. Tudo que você ouvir que não esteja batendo com o que eu falei aqui, porque eu vou deixar essa live salva, para que você acompanhe depois, analise, veja, escute com bastante cuidado. Tudo que você ouvir a meu respeito que não bate com o que está sendo dito aqui é mentira. É mentira. E eu não vou ficar usando as minhas redes sociais para ficar rebatendo ninguém, respondendo ninguém que anda falando mal de mim. Não, eu não tenho tempo para isso. Eu não vou perder o meu tempo respondendo pessoas que falam mal de mim. E as pessoas que porventura venham a falar mal de mim, vão falar porque talvez não me conheçam, porque não sabem a minha história, porque não conhecem a minha vida. Eu quero agradecer a você, meu irmão,
Quero agradecer a você por toda manifestação de apoio, de oração. Eu sei que tem pastores aqui nesta live, amigos, que estão orando por mim, que estão intercedendo pela minha vida. Irmãos, irmãs, pessoas simples, pessoas humildes, que estão intercedendo e vão continuar intercedendo pela minha vida e pelo meu ministério. Eu quero apenas fazer a obra de Deus. Eu quero apenas continuar ganhando almas para Jesus. E não vai ser a minha saída de um ministério que vai me impedir de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu gostaria muito de poder abraçar cada um de vocês e dizer o quanto eu amo e admiro cada um de vocês. Gostaria muito que a minha esposa pudesse estar aqui do meu lado, mas ela pediu a minha compreensão e eu entendi. Ela pediu para não participar dessa live e eu entendo em respeito a ela. Mas eu quero que você saiba que eu não sou um inimigo. Eu estou para somar pelo reino de Deus. Maior é aquele que nos une do que aquele que nos separa. Por que você vai se tornar meu inimigo? Por que você vai se tornar meu adversário? Quando nós já temos um adversário que é o diabo, Satanás e seus demônios. Eu sou seu irmão, eu sou seu amigo, eu sou seu conservo. Eu estou aqui para servir o reino de Deus. Durante todo o período da pandemia, eu estive presente no lar de muitas pessoas, enquanto muitas igrejas, a maioria das igrejas, todas as igrejas estavam fechadas. Eu estava usando as minhas redes sociais, todo meio-dia eu estava usando a minha rede social para compartilhar o Evangelho para vocês. Deus é minha testemunha que eu fiz isso, porque eu entendi que num período em que a igreja estava impedida de se congregar, de se juntar, eu poderia usar essa ferramenta para entrar na sua casa, entrar no seu lar e abençoar a sua casa. É isso que eu vou continuar fazendo. Orem por mim. Eu passarei maiores informações para vocês sobre o trabalho que nós vamos iniciar aqui em Horizonte. Eu tenho certeza que a mão de Deus, que a bênção de Deus está sobre nós. Deus está conosco. O Senhor é o nosso ajudador. E eu conto com as suas orações. Conto com o seu apoio em nome de Jesus. Apesar de eu não lhe conhecer, algumas pessoas eu não conheço, não sei de onde vocês são, mas quero que vocês saibam que eu vou ficar muito agradecido a Deus em poder contar com as suas orações. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.